Clube do Livro, na TV Unicinos, também na Unicinos FM 103.3. O assunto de hoje é O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, e temos mais participação, então, de professora aqui da Unicinos. A professora Márcia Lopes Duarte, professora do curso de Letras aqui da Unicinos, volta agora para falar sobre a importância do autor. Confere aí. Cristóvão Teza é um autor, então, bem atual, né? É um autor que começa a escrever ali na década de 80 já, né? Então faz parte desse momento bem contemporâneo da literatura brasileira. Ele é um professor de linguística, né? Que então está bem familiarizado com as questões da escrita, com as questões de linguagem, e a partir então desse conhecimento ele começa a escrever ficção, certo? Então é um autor que tem uma preocupação com a questão da linguagem, com a questão da construção, né, de uma narrativa diferenciada, né? Ele não faz muitas experiências com a linguagem, mas ele tenta sempre, então, usar as palavras necessárias para dizer aquilo que é preciso, né? É um autor bastante realista. Ele não trabalha com assim, a fantasia, a questão mais lúdica nos textos. Ele está bem preocupado assim, com um olhar realista sobre o mundo, mas uma discussão sobre os limites da linguagem. O quanto é possível dizer, né, numa linguagem, numa narrativa figurada, uma narrativa que é literária, mas sem sair desse mundo que é o mundo da realidade. Clube do Livro, então, falando sobre o Filho Eterno, do Cristóvão Teza. E a gente falou muito aqui, claro, né, a respeito da relação pai e filho, né? Como ela vai mudando também, né, com o passar do tempo. A gente falou, obviamente, né, daquelas coisas mais tristes que ele começa falando no começo, né? Que ele pensa que o filho pode morrer cedo, ele acaba procurando vários médicos, ele tem uma esperança muito latente, assim, de que algum médico vai dizer pra ele, não, mas o teu filho, ele tem esse problema, mas ele é normal. Ele não vai ter tantos problemas assim, porque esse trissomático que se chama ali, né? Que é a síndrome trissômico, isso, que falam, não vai ter problema, isso não vai ser... Ele torce para que somente o fenótipo, no caso, só a aparência do filho que seja um pouquinho diferente, mas que, enfim, o intelecto seja totalmente normal. Isso é uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque este pai, né, ele é um cara super racional. Ele é um cara culto, afinal de contas ele é um escritor, mas ele é um cara muito culto, leu muitas obras de muitos pensadores. Então ele tem uma coisa assim, ele dá muita importância para o intelecto. E aí ele se vê num beco sem saída, porque ele tem ali a sua arrogância, o seu orgulho confrontado com um filho que ele chama de deficiente mental. Ele chama o filho dele assim, muitas vezes. Então, tem um determinado momento, acho que está lá na página 68, tá, marquei aqui, que ele afirma assim: a inteligência é o único valor importante na vida. Ele tem essa ideia, ele acha que a inteligência é o único valor importante na vida. E aí ele se confronta com esse filho, que ele fica o tempo todo dizendo: mas o meu filho não vai alcançar esse nível aqui tal de inteligência, meu filho não vai aprender tal coisa, não vai aprender, sei lá, não vai ter a noção temporal e tal. Então, assim, ele lida com isso, e isso para ele é uma coisa muito dura, assim, né? Até eu lembro que, enfim, com o passar do tempo, então, os pais do Felipe foram procurar um programa para desenvolvimento do Felipe, então. E aí, uma das partes desse programa incluía a parte da linguagem. E aí, eu também me senti um pouco agoniada, porque o pai tentava fazer com que o filho falasse, com que saísse qualquer palavrinha, e não saía. Ele simplesmente não prestava atenção. Então, ali, o pai também se sentiu muito frustrado por ser um escritor e o filho simplesmente não falar e não se interessar. Extremamente racional, né? Mas tem uma parte que eu acho que é bem legal, que é quando a história tem uma reviravolta, que é quando o Felipe foge, né? Isso. E daí eu até separei um trecho aqui que eu acho que é o que eu mais gostei, assim, do livro, que ele fala assim: aqui e agora, voltando para casa sem o filho, o mesmo filho que ele desejou morto assim que nasceu e que agora, pela ausência, parece matá-lo. Então ele tem o mesmo sentimento de quando o filho nasceu, que é
né, um sentimento de abismo, assim, Sim. que ele fica sem saber o que fazer, assim. Daí, a partir dessa parte, que é quase praticamente no final do livro, parece que ele se dá conta do amor, né, realmente que ele sente pelo Mas filho. antes disso, ainda existe uma discussão bem interessante também, né, sobre a educação, né, das crianças, né, com síndrome de Down, né, porque eles tentam colocar e colocam o Felipe muito tempo num colégio normal, né, numa escolinha normal, e ele tem ali relação com os seus coleguinhas, aquela história toda, só claro, ele sempre é mais atrasado da turma, mas ele consegue ali acompanhar até certa idade. Depois, quando os coleguinhas começam a ficar mais velhos do que ele, começam a se desenvolver, já não dá mais. O colégio já nem permite mais que ele fique junto com aquelas crianças. E o pai se sente consternado naquele momento, porque ele quer que o filho dele tenha as mesmas oportunidades de qualquer criança. Quando eles colocam o Felipe num lugar especial, especializado nisso, a criança consegue fazer outras coisas. Então, é interessante essa discussão do livro, né? De como a educação, talvez uma educação que seja cotidiana, corriqueira, não seja o melhor para uma criança que tem algum tipo de síndrome, no caso síndrome de Down nesse caso, que tem algumas especificidades mais que podem ser, no caso, destacadas e evoluídas no local que tenha um pensamento mais propício para isso. Mas hoje em dia a gente vê uma coisa de uma inversão disso, de uma inclusão desses alunos com essas dificuldades em turmas regulares, né? E é um enorme desafio, porque quando a gente fala em inclusão, a gente também tem que falar da exclusão. Porque tu tem ali uma turma de 30 alunos e daqui a pouco tu não consegue dar atenção para aquela criança da forma que ela precisaria, né? E a gente sabe que as crianças as pessoas com síndrome de Down, na verdade, têm um histórico ali de fuga, né? Então elas realmente fogem da sala de aula, se escondem muito. Isso era uma coisa que eu vivenciava muito no colégio. Tipo, ele fugiu, a gente tinha que procurar pela escola. A questão da parte da sexualidade também, que neles é muito aflorada, né? E fala um pouco disso aqui no livro também, né? As namoradas, né? Tipo, tem essa namorada. Vou casar com ela. E palavrão, assim, a questão da linguagem, que daqui a pouco se expressam de forma diferente. Então, daqui a pouco tu inclui... É uma discussão nossa, muito, né? Estou dando minha opinião aqui, mas tu inclui uma criança com síndrome de Down numa turma regular, mas daqui a pouco acontece de tu tirar a inocência de uma criança que nunca ouviu um palavrão, assim. Enfim, tipo, é uma discussão que realmente, daqui a pouco, até uma certa idade, a criança com síndrome de Down consegue acompanhar, mas depois... Né? É importante dizer também que o livro ele é no passado, né? Então, exatamente. Quando a criança ela estava ali com seus 7, 8 anos, isso é ainda anos 80, né? Não se tinha também, né, esse pensamento, né, de inclusão que hoje existe, né? Então, por isso é interessante até o livro como um retrato de época também, né? Um retrato de uma época que não se tinha muita ideia do que esse síndrome de Down ou de como também tratar uma criança assim, e tratar não como tratamento, mas tratar como, sabe, como lidar com mesmo, ela, né? sabe? Então, eu acho isso interessante no livro também, né? Poder mostrar isso e poder mostrar que como o Felipe, quando as pessoas começam a entender também ele, quando o pai mesmo, como a Camila falou, né? Quando o pai começa a não pensar mais nele como, tem que pensar nele como uma criança normal, quando ele começa a não esperar isso da criança, como ela evolui também, ela começa a pintar, ela começa a se desenvolver de outras formas. Então, isso que eu acho que é bacana. Super se virar no computador, né? Tem uma relação, assim, com os desenhos animados ou com a própria pintura como quadrinhos, né? Então, isso é muito interessante. Isso me chamou muito a atenção. Acho que essa é a chave que bate ali no livro para a vida do autor, que é... Ele bate muito na tecla da noção de normalidade, até que ele se liga que, e isso tá no texto, a cada dia que eu mantiver na cabeça essa normalidade, uma sombra que seja como modelo e referência, eu serei infeliz. E aí ele entendeu que essa noção que ele tinha de normalidade, ele não podia ficar buscando isso o tempo todo porque ela não existia dentro daquele, né? De perto, ninguém é normal, né? Exato. Acho que Caetano fala isso, né? Canta isso em algum momento. E é isso, sabe? Então, para que aquele relacionamento fosse feliz e ele aceitasse o filho dele, ele também teria que aceitar essa condição, né? E viver da melhor maneira possível. Ele também fala muito dessa questão da afetividade, que essas pessoas são extremamente afetuosas. Então ele também comenta que todas as manhãs o filho dele dava um abraço nele, pedia, hoje tem jogo, hoje é dia de futebol. Então eu também achei legal essa parte de ele admitir, então, que ele tem um filho, apesar de tudo, muito afetuoso com ele. E ele também foi
amansando e deixando todas essas questões que te problemam de lado. Parece até que eles se completam, né? Que ele tem afetividade, que na verdade o pai não tem. Isso é muito interessante mesmo, porque como a Camila falou antes, né? Qual era a qualidade que ele espera numa pessoa? A inteligência. O filho dele não tem isso, mas ele não tinha essa afetividade. E longe disso, eu estou vendo no começo do livro, é um jeito muito frio. Muito frio. E o livro ele vai mostrando realmente essa evolução, tanto que ao final do livro ele realmente se transforma em outra pessoa. Ainda tem, claro, obviamente, né, alguns pensamentos, e ele não vira da água pro vinho, mas ele é uma pessoa mais afetuosa no final. E esse filho o ensinou, né, como a gente falou no começo. Então esse aprendizado eu acho que é muito interessante também, né, e a evolução que o personagem tem. Por isso que e talvez por isso até o começo do livro seja tão chocante pra gente, porque ele vai de extremos. E esse extremo é algo que nos deixa realmente fora do prumo, assim. É um sujeito que eu não gostaria de ter na minha rede de amigos, sabe? Sim. Mas depois acho que ele acaba evoluindo mesmo pra... E sabe que a parte que eu mais gostei do livro foi o começo, assim. Então, pra mim, o final foi um pouco cansativo, até comentei com vocês, assim, porque eu gostei muito da parte do início, que ele narra a parte do nascimento dele mesmo, no hospital, que ele tá esperando. E aquele conflito consigo mesmo, né? E toda aquela narração dele, tipo, eu consegui imaginar muito bem o ambiente, o que ele tava sentindo e tal. E eu acho que isso depois, durante o livro, acaba perdendo um pouco, porque as situações são mais curtas, assim. Né? Vamos deixar o final pra depois, no último bloco, então. Depois, no próximo bloco, a gente continua, chega nos finalmente aqui, né, no desfecho da história do Filho Eterno, nosso clube do livro dessa semana aqui na TV Unicinos, também na Unicinos FM.